Na última lição, que conclui o ano letivo de 2020, Jó responde à autorrevelação de Deus com total humildade, reconhecendo suas próprias limitações e demonstrando verdadeiro arrependimento pelos questionamentos à justiça divina. Além disso, o patriarca nos ensina o processo pelo qual ele passou até ele alcançar o fim do seu sofrimento. Fique conosco, vai começar mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. A paz, Senhor, meus amados irmãos, bem-vindos à última aula de 2020. Hoje, nesse domingo, nós vamos estudar a lição de número 13, que tem por título Quando Deus Restaura o Justo. O texto base que sustenta a aula de hoje se encontra em Jó, capítulo 42, do versículo 1 ao versículo de número 17. Aqui, como de costume, por todo esse ano, nós apenas vamos destacar 2 versículos. Nesse caso, eu fico com Jó, capítulo 42, versículo 2 e o versículo de número 5. Por isso, mais uma vez, eu convido que você e a sua amada família se unam a mim na leitura oficial da lição de hoje. Diz assim a palavra do Senhor em Jó, capítulo 42, apenas o versículo 2 e o versículo 5. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Então, vamos lá? Finalmente a gente chegou no capítulo 42 do livro de Jó. Aqui a gente vai observar a conclusão da história do patriarca e qual foi realmente o motivo, ou pelo menos deveríamos chegar até o motivo que vai levar Jó a padecer tanto sofrimento. A verdade é que Deus não responde a Jó o motivo do seu sofrimento, mas o próprio patriarca acaba deixando ali no seu último discurso, no capítulo 42, o que poderia ter sido o motivo que o levou a passar por esse momento, por esse processo de sofrimento. No versículo número 5 do capítulo 42, Jó declara que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas que agora, depois desse processo de sofrimento, os seus olhos o viam. Aqui do capítulo 42, nós conseguimos observar a diferença do Jó de Jó capítulo 3, versículo 25, do Jó de agora, do capítulo 42, versículo 5. O Jó de capítulo 3, versículo 25, era um Jó temeroso, que fazia o que fazia por estar debaixo do jugo do medo, do jugo do temor. E agora, o Jó de 42, versículo 5, se mostra um Jó de conhecimento, um Jó que está aliviado, que está desprendido do seu jugo e que agora conhece verdadeiramente o Deus que ele serve. Nesse capítulo de conclusão do livro, nós vamos aprender algumas coisas e vamos reavaliar o que verdadeiramente é o sofrimento dentro da perspectiva espiritual. Com o patriarca, nós aprendemos que devemos tomar cuidado com aquilo que ouvimos e devemos privilegiar as nossas experiências pessoais com Deus, porque já vimos que Deus é um Deus que busca um relacionamento pessoal com o homem. Por isso, eu dividi a aula de hoje de uma forma diferente, mas não se preocupe, tudo que for dito aqui vai estar na sua revista sem problema algum. E todas as referências você vai acabar encontrando aqui embaixo, ou até mesmo você vai observar só no capítulo 42 de Jó. Mas para evitar qualquer tipo de constrangimento, ou para evitar que você tenha certeza de que eu tirei isso de algo
firmado, de algo que é realmente estudado e comprovado, o livro que está aqui, alguns acrescentos à aula de hoje, vai estar na descrição de hoje. Tudo bem? Então vamos lá. Desenvolvimento. A primeira parte do desenvolvimento que eu gostaria que você prestasse atenção é o porquê. Porquê é uma pergunta que todo ser humano faz em todas as fases da sua vida. Seja quando você é pequeno, seja quando você é adolescente, seja quando você é adulto, o ser humano é um ser que necessita de respostas, é um ser que necessita de explicação sobre as coisas. Só que quando se trata de Deus, os porquês nem sempre serão respondidos. Não porque Deus é ruim, não porque Deus ignora o homem, mas simplesmente porque o homem é limitado e não vai alcançar a complexidade do propósito de Deus. Com Jó não foi diferente. Jó, ele se via como um homem reto e justo, e realmente ele era um homem íntegro, reto, justo, mas que agora passava por dificuldades. E em isso acabava provocando nele uma briga interna muito grande, porque ele aprendeu sobre Deus de uma forma e agora Deus se revelava de outra por causa do momento em que ele estava vivendo. E no final, Deus vai acabar se mostrando de uma outra forma, no meio ali do redemoinho, no meio do final do seu momento de sofrimento. Eu sei que parece meio complexo aqui, mas eu não me embolei não, vai fazer sentido. O Jó que vai ser apresentado no capítulo 42 é um Jó que agora tem entendimento. Porque não foi o porquê que foi respondido a Jó, mas o porquê das coisas são como são e do porquê de muitas vezes Deus se colocar em silêncio junto ao homem, como foi no seu caso, pelo menos até agora. Se você observar os capítulos onde Deus, no caso aí 38, 39 e 40, onde Deus fala a Jó, você vai reparar que Deus coloca Jó no seu devido lugar, no seu lugar de criatura. E por que Deus faz isso? Deus faz isso para que Jó venha entender, venha compreender aquilo que ele é. Deus sempre vem com um ensinamento. E Deus é tão grande e tão soberano que ele consegue pegar algo que é ruim e transformá-lo em algo bom. Manuela, então você está me dizendo que o sofrimento de Jó foi um sofrimento que rendeu algo bom? Sim, foi um sofrimento que rendeu algo bom. O sofrimento, ele pode ser utilizado por Deus como uma ferramenta para que o homem aprenda sobre Deus e consiga consertar a sua conduta de várias formas, consiga enxergar onde ele estava falhando e que, na verdade, o estava levando ao afastamento de Deus e não à aproximação de Deus. Perguntar por que é errado? Não. Perguntar o porquê das coisas não é algo errado. Expressar as suas dificuldades, expressar as suas dúvidas, não é algo errado. O que, na verdade, torna isso em algo ruim, em algo errado, é quando nós perguntamos o porquê e esquecemos que Deus é soberano e que Ele tem todo o direito de simplesmente não responder ou dizer não para você. Então, nós precisamos entender que eu posso questionar o porquê das coisas. Posso. É o meu natural, faz parte do meu estado como ser humano. Mas eu nunca posso me esquecer que mesmo eu perguntando o porquê, Deus é soberano o suficiente para fazer da forma como Ele quer, responder se quiser ou agir da forma que Ele achar, mais propícia para que o homem progrida no seu relacionamento com Ele. Então, Jó errou ao perguntar a Deus sobre o porquê ele estava passando? Não, Jó não errou ao perguntar. Mas Jó vai nos ensinar que muitas coisas do que ele ouviu, na prática, não funcionavam, na prática não batiam. E isso vai levar aí a um conflito
interno, há um conflito social e há um conflito também espiritual, porque todo o processo de aprendizagem acaba sendo doloroso. Então, o meu primeiro tópico, em que eu me baseio na pergunta do porquê, é errado? Não, não é errado. Mas que nós venhamos ter cuidado de que quando nós vamos lá questionar a Deus sobre alguma coisa, é entender que Deus é soberano para responder ou não responder, como Ele também pode falar com você de outras formas para que você alcance ou modifique aquilo que precisa ser reestruturado na sua vida de forma geral, tá certo? O segundo tópico que vai ser tratado no capítulo 42, e isso é um processo que você precisa entender para que você compreenda porque Jó foi restaurado, se encontra ali quando é falado sobre falar o que é reto sobre mim. Quando os amigos de Jó, Deus acusa os amigos de Jó sobre não falarem do que era reto sobre ele mesmo. Quando nós falamos sobre falar o que é reto, nós estamos falando sobre falar o que é verdade. Então, nós voltamos de novo para o versículo de número 5 do capítulo 42. Quando Jó diz, eu te conhecia de ouvir falar o que os meus ouvidos ouviam, Jó estava dizendo que ele conhecia Deus na teoria. Ele conhecia Deus sobre aquilo que falaram para ele. Ele conhecia Deus sobre a perspectiva dos outros, mas que até aquele momento ele ainda não tinha conhecido a Deus de verdade. Isso acontece muito dentro das nossas igrejas ou até mesmo fora delas, quando questionamos alguém sobre Deus. Algumas pessoas vão dizer que Deus é fogo consumidor, outras pessoas vão dizer que Deus é um Deus extremamente amoroso, outras pessoas vão dizer que Deus é uma ilusão, é uma mitologia criada, outros vão dizer que simplesmente ele não pode opinar porque ele não consegue entender a Deus. Então, cada um vai ter uma perspectiva diferente sobre Deus. E aí que está o problema. A gente só conhece verdadeiramente uma pessoa quando a gente se relaciona com ela, quando a gente convive com ela. E aqui é aonde estava o grande problema do patriarca, ou um dos problemas do patriarca, e não só do patriarca, mas dos seus amigos. A perspectiva que os amigos de Jó tinham sobre Deus não era reta, ou seja, não era verdadeira, não era experimentada. Eles limitaram a Deus aquilo que eles alcançavam e por causa disso eles acabaram errando perante a Deus. Observe bem, no texto Deus chama Elifaz e adverte a Elifaz de que eles não falaram a verdade sobre Deus. Por que Deus pega Elifaz? Primeiro, porque ele era o mais velho, né? E segundo, porque foi ele que começou a discussão e o debate, chamando Jó para resolver a questão, para debater sobre o assunto. A gente vai observar que todos os amigos de Jó, pelo menos os 3 amigos de Jó, todos vão responder à situação de Jó sobre a mesma perspectiva. Não porque eles experimentaram, mas foi aquilo que eles foram ensinados, aquilo que os anciãos transmitiram para eles, de acordo com aquilo que eles viam, de acordo com aquilo que eles achavam, de acordo com aquilo que eles esperavam que acontecesse. E isso é um problema até hoje. Eu não posso moldar a Deus sobre a minha perspectiva. A minha perspectiva humana é finita, a minha perspectiva humana é relativa, a minha perspectiva humana não tem condições de alcançar aquilo que Deus é, aquilo que Deus vê. Enquanto eu estou aqui dando aula, Deus já sabe o que vai acontecer na sexta-feira, porque a visão de Deus, o alcance divino é muito maior do que o meu. E quando eu limito a Deus apenas a minha esfera de entendimento, apenas a minha compreensão de entendimento, eu estou errando perante a Deus. Porque não é Deus que tem que se moldar à minha forma, mas sou eu que tenho que procurar me adaptar àquilo que Ele é.
E isso ultimamente tem sido um problema dentro das nossas igrejas ou dentro das nossas práticas religiosas. Porque a tradição é importante, sim, a tradição ela é importante. A tradição ela mantém tudo num ritmo, né? A teologia é importante, sim, a teologia é importante. É o estudo sobre Deus, é a busca sobre Deus. Mas esse tipo de coisa não pode ser o elemento orientador sobre aquilo que Deus é. O que deve nos orientar sobre aquilo que Deus é a palavra de Deus e principalmente a nossa experiência pessoal com Ele. Muitas vezes o nosso entendimento humano ele é utilizado, ou ele é dito, ou ele é descrito de forma em cima de achismo, em cima de coisa que nós achamos que é, ou em cima de coisa que nós queremos que seja daquele jeito para nos beneficiar, ou em cima daquilo que me disseram. E viver com Deus, andar com Deus não é isso. Andar com Deus é com conhecimento. Andar com Deus é com entendimento. Resumindo, viver com Deus é viver com relacionamento. E dentro de um relacionamento, um conhece aquilo que o outro deseja, ou aquilo que o outro, ou como o outro observa ao seu redor, né? Observa aquilo que está o rodeando. Os amigos de Jó pecaram porque não falaram verdadeiramente daquilo que Deus era. Não falaram por experiência, falaram por repetição, falaram por tradição, falaram por achismo ou por aquilo que eles achavam que era justo, que era correto. E vem Deus ensinando a Jó que não era assim. Que o justo vai passar por sofrimento e que mesmo diante do sofrimento, o sofrimento pode não ser algo tão ruim assim, porque Deus é tão forte, tão soberano, que pode modificar algo que é aparentemente ruim para algo extraordinariamente bom e aceitável e agradável. Tudo bem? Então, aqui a gente aprende uma segunda coisa. Né? Nunca fale daquilo que você não sabe. Nunca fale daquilo que você não conhece. Nunca vá criticar aquilo que você não passou ou aquilo que você não experimentou. Fale daquilo que você experimentou. Fale da forma como Deus se apresentou a você em meio à dificuldade. Fale daquilo que você conhece. Fale daquilo que você viveu. Fale das experiências que você passou com Deus. Porque assim você vai estar falando a verdade sobre Deus. Você vai estar falando aquilo que Deus realmente é e aquilo que Deus é capaz de fazer na vida humana. No caso de Jó, Jó teve que passar pelo sofrimento. Outros tiveram que passar pela quase morte. Outros tiveram que passar aí por uma cegueira. Outros tiveram que experimentar um milagre. Mas tudo isso são ferramentas que Deus utiliza para trabalhar com o homem, para se relacionar com o homem. E nós nunca vamos conseguir alcançar esse propósito de Deus, limitando a Deus ao mero conhecimento humano, ao parco entendimento do ser humano. Tudo bem? Então, com Jó a gente aprende sim, que eu posso perguntar por quê. Não tem problema de eu perguntar o porquê das coisas, mas sempre lembrando que Deus é soberano. Sempre lembrando que Deus sabe o porquê das coisas e que eu apenas sou uma mera criatura e que muito provavelmente eu posso receber silêncio de Deus em muitos momentos. Mas não é porque Deus me ignora, é porque Deus sabe que eu não vou ter condição de suportar ou de entender aquilo que Deus deseja. A segunda coisa que eu acabei tratando com os irmãos é sobre falar o que é reto, ou seja, fale a verdade, fale daquilo que você conhece, fale da sua experiência sobre Deus. Nunca fale daquilo que você não sabe, daquilo que você não conhece, daquilo que você não experimentou, porque muito provavelmente você pode estar conduzindo as pessoas a seguir a Deus dentro de uma perspectiva que é uma perspectiva limitada
e que ao invés de levar o outro ao conhecimento real de Deus, ao invés de inspirar o outro a buscar um relacionamento com Deus, a buscar uma experiência com Deus, você vai acabar limitando ele a uma esfera que não alcança Deus e vai acabar dificultando aí a prática, né? O relacionamento dele com Deus, a vida espiritual daquela outra pessoa. E isso é perigoso. Quando a gente segue as coisas só por ouvir e não por experimentar, a gente acaba cometendo erros e acaba aí se frustrando em cima e dentro da nossa vida espiritual. É por isso que muitas vezes a gente tem muito crente dentro da igreja frustrado espiritualmente. Por quê? Por falta de experiência pessoal, tá? E no livro de Jó a gente acaba aprendendo sobre isso. Por que a gente acaba aprendendo sobre isso? Porque ele prova que o conceito dele muda quando ele experimenta Deus, quando ele vai conversar com Deus, quando ele vai tratar com Deus. O Jó do capítulo 3 se torna um Jó completamente diferente no capítulo 42. O Jó medroso do capítulo 3 agora é um Jó com entendimento, é um Jó que não tem mais dúvida, é um Jó que tem fortalecido a sua fé por causa da experiência pessoal, tá certo? E é por isso que Jó vai poder orar pelos seus amigos. Lembrando, não eram inimigos, eram amigos ali, tá certo? O terceiro e último tópico, a gente vai tratar aqui da restauração. Para que você entenda o processo de restauração de Jó, é necessário que você observe bem todo o texto do livro, ou seja, observe o livro inteiro, se for possível. A gente vai observar que para que Jó alcançasse a sua restauração, ele precisava passar por um processo. Primeiro, o processo da experiência. Segundo, o processo do entendimento. E por último, o processo do arrependimento. Manuela, mas todas as vezes que a gente fala sobre arrependimento, a gente fala sobre arrependimento do ímpio. Não! De novo, não limite coisas, não limite ações, não faça isso. O crente tem que se arrepender. O crente o tempo inteiro tem que passar pelo processo de arrependimento. Lembre-se, você ainda está em formação para a perfeição. Você não é perfeito. Só porque você aceitou Jesus, você não é o cara mais perfeito da eternidade. Não. Você é um ser humano que vai ter dificuldades e vai ter dificuldades de se desprender de determinadas coisas. E essas determinadas coisas, se não forem tratadas, vai atrapalhar você na sua caminhada espiritual. Então vamos lá. A primeira coisa que Jó precisava era de experiência, mas Jó era crente, Manuela. Ele precisava de experiência? Sim. Vira e mexe. Nós precisamos buscar ter experiência com Deus. A experiência com Deus, ela não se limita somente naquele momento de conversão. A experiência com Deus no momento de conversão é linda, é maravilhosa, é o ápice da sua vida, mas ter experiências contínuas com Deus estreita o meu relacionamento com Ele. Então, eu preciso, como crente, passar por experiências com Deus. Vira e mexe, você entra e sai de luta. Ou vira e mexe, você entra e sai no deserto. Ou vira e mexe, você permanece batendo na mesma porta. Ou na mesma dificuldade, ou na mesma barreira. Por quê? Porque você precisa superar degraus da sua vida espiritual para você construir um relacionamento forte, um relacionamento sólido. E quando a gente vê isso em Jó, Jó precisava passar pela experiência do sofrimento, por quê? Primeiro, ele precisava perder o medo de Deus. Segundo, ele precisava conhecer o Deus que ele servia. O medo paralisa. O medo te deixa estancado no mesmo lugar.
E o que Deus deseja não é uma igreja medrosa, muito menos uma igreja que fica parada no mesmo lugar. Lembre-se, eu não estou falando de questão ministerial, não estou falando de chamado, eu estou falando de vida espiritual contínua. Tá certo? Jó ia lá e oferecia a Deus holocaustos, mas ele não conhecia Deus. Jó ia lá por temor, e isso acabava limitando ele, limitava o relacionamento. Era como se fosse um muro que estava ali na frente, que impedia Deus e Jó de se aproximarem. Então Deus vê a oportunidade do sofrimento. E na oportunidade de sofrimento, Deus utiliza o sofrimento como ferramenta para trazer Jó para perto. Para dizer, perde esse medo. Não tenha medo de mim. Olha, eu sou um Deus justo. Mas também sou um Deus de amor, também sou um Deus de misericórdia, eu também sou um Deus de graça. Então, a primeira coisa aqui na experiência de Jó precisava perder o medo de Deus. É a primeira coisa que Jó precisava. Segundo, Jó precisava parar de achar que todas as suas atitudes humanas seriam suficientes para a sua salvação, para o seu relacionamento. E Deus vem e diz para ele, olha querido, nada do que você faz alcança a minha misericórdia. Nada do que o homem pode fazer. Você pode ser o homem mais reto, justo, íntegro, a pessoa mais certinha na face da terra. Mesmo assim, não é isso que garante a sua salvação, não é isso que garante você perto de mim. O que garante você perto de mim é o meu amor, é a minha misericórdia. Jó precisava entender que nada do que ele fizesse alcançaria a redenção se não fosse pelo infinito amor de Deus. Então, a experiência de Jó no meio do sofrimento ensinou a Jó que ele não precisava ter medo de Deus. Que ele não precisava fazer as coisas por medo, mas por entendimento, por amor, por compreensão. E segunda coisa, Jó precisava entender que ele era limitado. Ele podia ter todo o dinheiro do mundo, ele podia ter toda a sabedoria do mundo, mas ele era um ser limitado. Então vamos lá, o primeiro processo de Jó, a experiência, tá certo? Depois da experiência vem o entendimento. Isso aqui é muito importante. Eu já falei em diversas aulas e vou repetir de novo. Não adianta você fazer as coisas dentro da casa de Deus. Não adianta você fazer as coisas para Deus sem entendimento, sem compreensão. O apóstolo Paulo é lindo quando ele vira e fala, o seu culto racional. O que ele está dizendo com culto racional, meu irmão? Ele está dizendo com entendimento. Você tem que entender por que você faz aquilo. Você precisa entender o que aquilo está representando. Você precisa entender qual é o objetivo, qual é o propósito do que você faz e do porquê você faz aquilo. Tá vendo? Sem entendimento não rola, sem entendimento não dá. Jó precisou passar pela experiência para que ele entendesse quem ele era. Para que ele entendesse que o Deus que pintaram para ele, que desenharam para ele, não era o verdadeiro Deus. Então ele precisava entender. E quando a gente começa a aprender alguma coisa, o processo de aprendizagem ele é doloroso, porque nos obriga a nos livrarmos daquilo que foi enxertado em nós, que foi colocado em nós, nos obriga a nos libertarmos daquilo para que crie espaço para algo novo. Tem pessoas que têm dificuldade em aprender, mas depois que aprendem determinadas coisas, deslancham, aquilo não é mais doloroso, aquilo não é mais ruim para ela. Aquilo dá alívio, aquilo dá
dá alívio, dá conforto, dá alegria. E no processo tanto de conversão ou no processo de permanência em vida espiritual, o entendimento ele é necessário. Se você não entende, não faça. Se você não consegue, não coloque a mão. Deus capacita. Deus age, Deus vem com misericórdia, Deus vem com misericórdia, mas é melhor que você faça com entendimento. E Jó precisava entender por que ele prestava sacrifícios a Deus. Ele não prestava sacrifícios a Deus simplesmente porque para evitar o mal. Não, ele prestava sacrifícios a Deus para adorar a Deus, simplesmente para honrar o nome do Senhor. Não era só para ele ficar bem, a família dele ficar legal, para ele continuar tendo dinheiro. Não, ele fazia aquilo para honrar a Deus, porque ele amava a Deus, porque ele compreendia quem era Deus na vida dele. O Jó do capítulo 3 não era assim. Ele adorava a Deus, ele honrava a Deus, ele seguia tudo direitinho, porque ele tinha medo do mal sobrevir sobre ele. Ele tinha medo de passar dificuldades. Ele tinha medo do dia mau. Então Jó precisou passar pelo dia mau para ele entender que ele adora a Deus, não para se livrar do que é mal, mas simplesmente porque Deus é o que é. E isso é interessante, isso é importante você fazer por entendimento, por raciocínio, por compreensão. Eu vou para a igreja todo domingo por hábito? Não. Eu vou para a igreja todo domingo por tradição? Não. Eu vou para a igreja porque eu vou adorar a Deus. Eu prego a palavra porque as pessoas precisam entender quem é Deus. Eu preciso entender por que eu faço as coisas. Não é simplesmente fazer por fazer. Lembre-se, querido, as nossas obras serão lançadas no fogo. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. E nós não somos salvos por obras. O que nos resgata é a fé. A obra ela é consequência da minha fé. Tá? Não se esqueça disso. As minhas atitudes são consequências daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito, do entendimento daquele que eu sirvo. Tudo bem? E Jó vai passar por esse processo mesmo sendo convertido, porque Jó era convertido. Ele adorava a Deus. Mas ele não tinha ainda o quê? Entendimento. Então, primeiro ele passa pela experiência pessoal. Segundo, agora ele compreende pelo entendimento. E agora ele passa pelo último estágio, que é o arrependimento. No capítulo 42, Jó se arrepende explicitamente no versículo de número 6. Ele diz: eu me arrependo e me prostro em pó em cinza. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele passou pela experiência, ele entendeu onde ele estava errando e agora ele se arrependeu do seu erro. Arrependimento é quando eu compreendo aquilo que eu fiz que foi ruim, eu entendo por que aquilo foi ruim e não volto a cometer aquele erro. Então Jó agora ele entendeu que ele tinha medo e que ele não precisava ter medo de Deus. Ele entendeu que ele precisava conhecer a Deus. E ele entendeu que ele precisava se lembrar que ele adorava a Deus simplesmente porque Deus era o que era, porque Deus era soberano. Então ele entendeu que quando ele questionou a justiça de Deus, ele errou. E por que ele errou? Ele entendeu que quando ele chamou Deus à conversa, ele errou. Por que ele errou? Porque Deus é soberano, tudo está sob o domínio dele. Ele não é nada, ele é apenas uma mera criatura. Agora ele entendeu. Então agora que ele entendeu, ele se arrependeu. Porque quem era ele para cobrar alguma coisa de Deus? Quem era ele para questionar algo sobre a criação de todas as coisas? Ele não era nem capaz de compreender como uma árvore nasce. Tudo bem que aqui eu estou sendo bem rasa, mas ele não era capaz de entender, ele não tinha capacidade de entender como Deus criou um Biemonte, como Deus criou um Leviatã. E olha que nós tratamos isso como uma mitologia.
Ele não tinha. Ele entendeu agora que ele não era, ele era apenas uma mera criatura dentro da criação que pela misericórdia de Deus desfrutava do amor e do relacionamento com o próprio Criador. Então, nesse momento aqui, Jó começa a trilhar o caminho da restauração. Por quê? Agora ele está pronto. Ele está pronto para ter as coisas de volta. Ele está pronto para se relacionar, não só com Deus, mas com os outros à sua volta. Porque agora ele vai falar de Deus como Deus verdadeiramente o é. Agora ele vai poder falar que, olha, Deus permite que o sofrimento venha para o justo, para que ele se revele ao homem, muitas vezes para ele corrigir o homem. Então Jó agora ele tem condições de viver o melhor porque ele aprendeu a ler. Ele aprendeu verdadeiramente pela experiência. Ele aprendeu pelo entendimento. Ele aprendeu pelo arrependimento. O que ele verdadeiramente ele era e onde ele estava errando. Aqui, nesse momento, a gente tira uma lição enorme. Primeiro, que a restauração de Jó não foi por barganha. E, aliás, em toda a estrutura do livro, você vai ver que aquilo que Jó tinha não era por barganha. Não existe um relacionamento de barganha com Deus. Isso é impossível. Eu, como um homem, como ser humano, eu não tenho nada que eu possa negociar com Deus. Não existe nada. Nem toda prata, nem todo ouro, nem toda a minha fama, nem toda a minha inteligência, nem toda a minha sabedoria, nada disso consegue provocar uma relação de barganha, uma relação de troca. Nada do que eu tenho para oferecer serve para Deus. Então, o relacionamento entre Deus e o homem não é baseado num relacionamento de barganha. Eu te dou isso e você me dá isso em troca. Isso não existe. As bênçãos de Deus vêm sobre o homem por causa do infinito amor, da infinita misericórdia e da compaixão de Deus, como bem Tiago diz. Tiago, quando pega a Jó e fala do fim de Jó, ele deixa muito claro que o fim de Jó só foi positivo por causa do amor, da misericórdia, da piedade, da compaixão de Deus. Ou seja, tudo que Jó reteve é reter, tirar, né? Tudo aquilo que Jó teve de volta, tudo aquilo que foi restituído para Jó, não foi restituído por causa da figura de Jó, por causa do homem de Jó, por causa daquilo que Jó era, não. Tudo aquilo que Jó teve de volta, ele teve de volta por causa do amor de Deus. E o amor de Deus, ele não atinge só uma esfera, só uma dimensão da vida humana, mas atinge a todas as áreas da vida do homem, seja material, seja espiritual, seja financeira, seja psicológica, seja sentimental. A bênção de Deus, ela é completa. É literalmente, o que literalmente Jó experimentou foi a graça de Deus. E por causa do seu processo de experiência, de entendimento e de arrependimento, Jó foi justificado ainda em vida. E por causa do sofrimento de Jó, os amigos de Jó puderam ter a oportunidade do perdão de Deus. Manuela, por que você está dizendo isso? Primeiro, porque eu estou no Antigo Testamento e eu precisava que alguém oferecesse, um sacerdote oferecesse sacrifício para remir os pecados ali na cerimônia do povo. No caso, eu estou no período patriarcal e todo patriarca tinha a função de sacerdote, tá certo? E Jó era o único ali que naquele momento se encontrava justo perante a Deus. Então, o que Deus vai falar? Olha, ele faz, vem aqui,
pega lá tantos bezerros, suba lá com Jó, peça para Jó fazer o sacrifício, orar, porque agora eu vou perdoar vocês por causa da oração de Jó. Ou seja, por causa da oração de um justo, Deus pôde remir aqueles homens. Deus pôde derramar o perdão e trazer eles de volta. Tá certo? Então, concluindo Jó finalmente, concluindo o que a gente aprendeu até aqui, nós aprendemos primeiro que mesmo sendo crente, mesmo eu pensando que sou justo, eu vou passar por sofrimento. Segundo, o sofrimento, por pior que ele seja, ele pode e é muitas vezes um instrumento de Deus para me trazer para perto, para que haja entendimento, para que haja arrependimento, para que haja experiência, para aprofundar um relacionamento. Terceira coisa, o sofrimento nem sempre é por causa de pecado. E nunca limite algo por apenas o seu entendimento pessoal, por causa da sua perspectiva pessoal. Cada um tem uma experiência diferente com Deus. E por último, a fidelidade de Jó lhe rendeu bênçãos maiores do que antes. Manuela, você está falando de fidelidade? Sim, e é na fidelidade que a gente conclui. Jó, por mais que tivesse conflitos internos e externos, por causa ali do debate com seus amigos, Jó nunca perdeu a esperança de que Deus viria socorrê-lo. Ou seja, Jó, meio em suas dificuldades, o que ajudou Jó a superar algumas barreiras no final foi o fato de que ele tinha fé. E fé em um Redentor, que ele ainda não tinha noção, mas que ele tinha esperança que viria ao seu socorro. Quando Jó declara, eu sei que o meu Redentor vive, Jó está depositando, declarando que a sua fé, mesmo sem que ele entendesse naquele momento, estava depositado em Deus. É necessário que a gente compreenda uma coisa aqui, e aqui eu concluo a aula. Jó pediu por duas coisas muito interessantes durante o seu processo de sofrimento. Primeiro, Jó pede a Deus um defensor. Ele fala, eu preciso de um defensor, eu preciso de alguém que me defenda, alguém que alcance a Deus e me defenda perante ele. E segunda coisa, ele fala, eu sei que o meu Redentor vive, ou seja, aquele que vai pagar o preço para que eu tenha liberdade, para que eu seja justificado. Com certeza, o patriarca não tinha noção de que nas suas palavras ele declarava a esperança daquele plano de salvação que Deus já tinha elaborado muito antes de todas as coisas. O que Jó está dizendo aqui é que por mais que haja dificuldade, a sua esperança tem que permanecer naquele que vive e no Redentor e no Cordeiro que morreu na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos à nossa disposição a graça de Deus. Jó não tinha Jesus aqui. Jó apenas vivia no Antigo Testamento em cima daquilo que ele aprendia dos outros, ou que agora ele experimentava por causa da experiência pessoal. Mas ele já desejava, ele já ansiava, a alma dele já pedia por um Redentor. E eu e você hoje já temos esse Redentor. Jesus morreu na cruz para que eu e você tivéssemos essa oportunidade de redenção. Então, concluindo a aula sobre Jó, não despreze os seus momentos de sofrimento. Elas têm um porquê e elas têm um propósito e um objetivo. Mas nunca se esqueça que o seu Redentor vive. Por último, a gente precisa entender que Jó mantém uma lição muito importante até o final do capítulo 42. Ele teve a oportunidade de ter a sua justificação em vida, nessa vida. Tanto é que ele vê os seus netos até a 4ª geração. E nós precisamos entender que muitas vezes nós não vamos alcançar
as recompensas ou a justificação nessa vida, mas precisamos ter a certeza de que elas virão. A maior bênção que um crente pode desejar, pode almejar, é a bênção da salvação eterna. Nada do que você tenha nessa vida se compara à vida eterna com Deus. Concluímos então, enfim, Jó. Essa foi a última aula da revista, consequentemente, a última aula de 2020. E eu queria agradecer você que nos acompanhou até aqui. Que Deus abençoe a sua vida, uma excelente virada de ano. Que 2021 seja abençoado na sua vida. Não se esqueça de agradecer a Deus, porque com certeza até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu espero você em 2021. Se você não sabe, a nossa próxima revista vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo. E eu convido você a nos acompanhar. Caso você seja da nossa igreja, até o momento ainda não vamos voltar para as aulas presenciais, até que seja solucionado aqui a nossa situação sanitária. Mas assim que for resolvido a nossa questão de saúde, rapidamente você será comunicado por mim lá na igreja e pelo pastor Roberto quando nós vamos retornar às aulas presenciais. Que Deus te abençoe, um excelente virada de ano, um 2021 abençoado, e eu te aguardo agora só no ano que vem. Deus a todos abençoe, fica com Deus, até a próxima.